E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo da linha de medição inteligente Bosch. E hoje vamos mostrar a câmera de temperatura X1000C. Essa é uma câmera que tem o display colorido, tem um sensor de ambiente para medir a temperatura do ambiente e a umidade relativa do ar. Esse aqui é o dispositivo que tem essa função. Ele também tem uma proteção, uma capinha que vem junto com a câmera. E além disso, ela tem conectividade com Bluetooth para as transferências, para a transferência de dados para o aplicativo Measuring Master. É esse mesmo, é o mesmo aplicativo que usamos com os medidores de distância GLM50C e GLM100C. Então é o mesmo aplicativo. Além de fazer, claro, essas transferências através de Bluetooth, para chegar no Bluetooth você vai apertar esse botão aqui e aqui você vai ter as funções e uma delas o Bluetooth. Só ligar o Bluetooth, conectar com o celular e você vai conseguir fazer essas transferências. Então, além dessa transferência via Bluetooth, você também vai conseguir fazer essas transferências para o seu computador através de um cabo USB. Mas quais os modos, quais as funções dessa câmera? Uma das funções que ela tem é a temperatura da superfície. Como que funciona? Esse modo ele indica a temperatura da superfície direcionada. O que significa isso? Para eu direcionar a superfície que eu estou trabalhando, eu vou ter que apertar esse gatilho aqui, esse botãozinho vermelho. Então, na hora que eu clicar, a câmera vai soltar dois pontos de lasers. Na hora que eu soltar esse gatilho, ela já fez a temperatura entre esses dois pontos de laser e automaticamente será gravada na tela essa medição. Sempre que você for medir alguma superfície, lembre-se sempre de clicar nesse gatilho e depois soltá-lo. O outro modo que essa câmera oferece é o modo de ponto de umidade. O que significa isso? Nessa função, ela vai informar através de uma escala e também um sinal sonoro se a temperatura da superfície se aproxima a um ponto de umidade. Por exemplo, se haveria uma condensação em contato da umidade no ar e a superfície. E também é através desse modo que o usuário poderá facilmente checar se a área apontada está crítica. O que significa esse ponto crítico? Se há possibilidades de ter um mofo naquele local. Outro modo que essa câmera oferece é o modo usuário. Aí o próprio usuário vai poder ajustar manualmente a escala de temperatura e personalizar as demonstrações do visor. Se vocês derem uma olhadinha aqui na tela, tem uma escala toda colorida. O que significa isso? Quando você tirar ou medir a temperatura, se a temperatura estiver mais próxima da cor azul, isso significa que a temperatura está mais baixa. Se a temperatura se aproximar mais da cor vermelha, isso indica que ela estará numa temperatura mais alta. E quais são as aplicações dessa câmera? Há várias aplicações para esta câmera. Por exemplo, os instaladores de ventilação. Eles poderão verificar a temperatura de tubulações, radiadores, canos e até checar as condições do ambiente. Os eletricistas, por exemplo, eles terão condições de checar as conexões frouxas entre cabos. Os instaladores de portas e janelas poderão encontrar variações de temperatura e checar a instalação de novas estruturas, para instalar novas estruturas. E até o próprio pintor, os próprios pintores poderão encontrar variações de temperatura quando eles forem fazer uma pintura, por exemplo, numa superfície. Então, antes de fazer aquela pintura, eles poderão checar a temperatura da superfície para fazer a pintura e para ficar um serviço mais com qualidade. Lembrando, mais uma vez, que esse é um equipamento que trabalha tanto com pilhas ou aquelas baterias de 10 ou 12 volts. Então, se você já tiver ferramentas elétricas que você já usa essas baterias de 10 ou 12 volts, você também poderá usá-las aqui na X1000C. E esse é um equipamento que também tem 1 ano de garantia. Esse é um equipamento que já está disponível no mercado
Novamente, o nome dela é GIS 1000C, a câmera de temperatura Bosch.